A reforma da Previdência Social. O que mudou? As reformas na Constituição Federal de 1988, efetuadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso nasceu no estado do Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 1931. Com menos de 10 anos, mudou-se para São Paulo, onde concluiu o curso de Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Na década de 1960, após o golpe militar no Brasil, ele foi exilado no Chile e posteriormente na França. Retornou para o Brasil como professor da USP no ano de 1968. Com o decreto do ato institucional, ele foi aposentado de suas atribuições docentes. Após a sua aposentadoria, ele foi convidado a lecionar em algumas universidades estrangeiras e fundou, juntamente com outros intelectuais brasileiros, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Esse centro tinha como principal objetivo a análise da realidade socioeconômica da sociedade brasileira. Fernando Henrique Cardoso foi um dos fundadores do Partido Social Democrático Brasileiro, o PSDB. No primeiro ano de mandato do presidente Itamar Franco, Fernando Henrique assumiu o Ministério das Relações Exteriores. Em 1992 e no ano seguinte, foi atribuída a ele a função de ministro da Fazenda. Nesta pasta, realizou uma reforma monetária na economia brasileira que vivia sucumbida pela inflação, o chamado Plano Real. Em 1993, deixou o Ministério da Fazenda e lançou sua candidatura à presidência da República pelo PSDB, onde seu principal adversário foi Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria à presidência pelo Partido dos Trabalhadores. Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições e assumiu a presidência no ano de 1994, onde seu principal objetivo durante o primeiro mandato foi o combate à inflação. No primeiro mandato, mais precisamente no ano de 1997, FHC deu continuidade ao processo de reformas estruturais com a finalidade de evitar a volta da inflação, procurando deixar a economia estável. Durante este mandato, o presidente pautou pela privatização de várias estatais brasileiras, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Telebrás e o Banespa. A compra das empresas estatais ocorreu, sobretudo, por grupos estrangeiros, que faziam aquisição das ações ou compravam grande parte dessas, assim tornando-se sócios majoritários. Ainda no ano de 1997, FHC conseguiu enviar e aprovar no Congresso Nacional a emenda da reeleição, tornando-se candidato outra vez à presidência da República e ainda tendo Lula como seu principal adversário. O Plano Real e o controle da inflação continuou sendo sua principal propaganda política, o que favoreceu a FHC mais uma vitória nas urnas, conseguindo assim a reeleição. Ao final do seu segundo mandato, em 2002, somando assim um total de 8 anos no poder, FHC conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. A renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior que a dos 20% da população mais pobre. O Brasil ficou em excessiva dependência do Fundo Monetário Internacional. O governo FHC foi responsável pela efetiva inserção do Brasil na política neoliberal. FHC deixou a presidência no dia 1 de janeiro de 2003 e quem assumiu foi Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta da mudança na Previdência. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a enviar a proposta de mudança na Previdência para o Congresso após a redemocratização. A Emenda Constitucional 20 foi enviada ao Congresso pelo governo Fernando Henrique Cardoso no primeiro ano do mandato, em 1995. O texto, porém, só foi aprovado em 1998. A principal mudança foi a troca do tempo de serviço pelo tempo de contribuição. Assim, os homens passaram a poder pedir a aposentadoria após 35 anos de trabalho e as mulheres depois de 30 anos. Fernando Henrique Cardoso saiu derrotado em um ponto, que considerava de suma importância para conter o déficit previdenciário. Por um voto, o governo não conseguiu implementar a idade mínima para a aposentadoria. Nesta reforma, foi criado o fator previdenciário, que o atual governo deseja encerrar. É graças a ele que é possível aposentar-se com menos de 30 anos de serviço, desde que a contribuição do INSS tenha sido desse mesmo período. Entretanto, aposentados nessa categoria que tiveram pouco tempo de trabalho costumam receber menores benefícios. O fator previdenciário também possibilita receber mais que o valor integral da aposentadoria, já que o tempo de contribuição ao INSS é decisivo para o cálculo. Quanto maior o tempo de contribuição, maior o benefício. A reforma Fernando Henrique Cardoso. A existência de um desequilíbrio nas contas da Previdência ocupa um lugar de grande relevo na retórica do Plano Real,
em fins de 1933. A reforma da Previdência, ao contribuir para a redução do déficit público, é considerada imprescindível para a estabilização, além de alegar que, na ausência da reforma, a confiança seria posta em questão pelo governo. A reforma levada a cabo pelo governo de Fernando Henrique Cardoso se deu em duas fases. A primeira tratava de matérias que envolviam mudanças no contexto constitucional. O eixo da reforma é a mudança nas condições de acesso à aposentadoria. O principal critério era aplicado aos trabalhadores vinculados a qualquer regime, passa a ser o tempo de contribuição para a Previdência em substituição ao tempo de serviço. No regime geral, o critério do tempo de contribuição não está atrelado à idade mínima para se aposentar. A reforma introduz algumas modificações, como a limitação da concessão da aposentadoria específica, imposição do teto para o valor dos benefícios, alteração da fórmula de cálculos para aposentadorias por tempo de contribuição. Nos regimes próprios dos serviços públicos, a exigência do tempo de contribuição combinada com a exigência de idade mínima. A reforma cria um regime de previdência complementar para os servidores públicos e a reforma prevê regras de transição que assegurem os direitos adquiridos aos trabalhadores que já cumpriram com as regras. A reforma implica em perdas associadas ao cálculo do valor das aposentadorias. A reforma penaliza duplamente os servidores públicos devido às regras de dois regimes. A reforma demonstra uma preocupação fiscal, deixando de lado qualquer articulação com a estruturação do sistema de seguridade social pela Constituição de 1988. A busca do equilíbrio financeiro do sistema se dá às custas de objetivos sociais mais amplos a que a Previdência deveria atender, dando o seu potencial distributivo. Ao longo dos anos, Fernando Henrique Cardoso publicou cerca de 30 livros. Separamos aqui 4 títulos e capas principais. O Modelo Político Brasileiro e Outros Ensaios, publicado no ano de 1973. Autoritarismo e Democratização, publicado em 1975. A Construção da Democracia, Estudos sobre Política, publicado em 1993. Mudanças Sociais na América Latina, publicado em 1969. Fernando Henrique Cardoso defendeu a instauração da Comissão Nacional da Verdade e, em 15 de maio de 2012, defendeu que ela deveria apurar apenas os crimes cometidos pelo Estado durante o período militar e não eventuais crimes cometidos por opositores do regime, como defendem militares da reserva. Em maio de 2002, defendeu o projeto de lei 1151 de 1995, que autorizaria a união de pessoas do mesmo sexo e permitirá aos transexuais a mudança dos nomes em documentos. Em 2006, defendeu os resultados do processo de privatização realizados durante seu governo. Em 2011, enfatizou ser favorável à descriminalização do aborto, mas não é favorável que se faça o aborto. Segundo ele, a discussão do aborto em todos os países vai ocorrer. O Plano Real. O Plano Real foi um dos planos de estabilização econômica mais importantes da história do Brasil e por meio dele foi lançada a moeda em vigência atualmente, o real. O Plano Real foi um grande plano de estabilização da economia brasileira, lançado durante o governo de Itamar Franco, no primeiro semestre de 1994. Foram implantadas as medidas que conseguiram estabilizar a economia brasileira e colocar o fim da crise da hiperinflação, que atingia o país desde 1980. O responsável pelo Plano Real foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que recebeu autorização do presidente para realizar a reforma livremente. Ele montou uma equipe de economistas que estudou as medidas necessárias e implementou-se gradualmente. Em julho de 1994, a nova moeda denominada real entrou em vigor e no fim daquele ano, a inflação brasileira já estava estabilizada. Quem implantou o Plano Real? O Plano Real foi implantado durante o governo de Itamar Franco.
Antes de nomear a FHC para a pasta da Fazenda, Itamar tinha tentado reverter a situação econômica com outros nomes, mas não houve sucesso. Em maio de 1993, Itamar resolveu chamar a FHC, até então ministro das Relações Exteriores, para que ele assumisse o Ministério da Fazenda. Uma vez empossado na pasta, a FHC começou a formar sua equipe. Entre os nomes escolhidos por FHC estão economistas que haviam atuado no Plano Cruzado, como André Lara de Rezende, Pércio Árida e etc. O Plano Real foi debatido publicamente, com a ideia de passar confiança à população para que aderisse às mudanças que seriam implementadas. O contexto histórico do Plano Real. O Plano Real nasceu durante o governo de Itamar Franco, presidente do Brasil, entre 1992 e 1994. Itamar Franco assumiu oficialmente a presidência em dezembro de 1992, quando Fernando Collor sofreu impeachment por causa dos escândalos de corrupção. Quando Itamar Franco assumiu, a grande questão que mobilizava o país era o retorno ao caminho da estabilidade econômica. A crise econômica que o país vivia na década de 1990 era resultado das gestões do período da ditadura militar. O país sofria com o endividamento externo que impactava diretamente no aumento do custo de vida para os trabalhadores. Desde que o país tinha se redemocratizado, 5 grandes programas de estabilização da moeda tinham sido realizados. Em 1993, a inflação no Brasil alcançou a marca de 2.000% e em 1990 ela havia sido de 6.800%. Os programas anteriores no Plano Real, todos eles tinham a proposta de congelamento de preços para contornar o problema inflacionário. Esse foi o contexto propício para a entrada de Fernando Henrique Cardoso. Principais medidas. Como mencionado, o Plano Real foi dividido por Fernando Henrique Cardoso e sua equipe em 3 fases. A primeira mudança proposta visava equilibrar as contas públicas, traçando metas para reduzir os gastos públicos e estabelecerem a privatização como meta para aumentar a receita do Estado e reduzir os gastos. O Plano Real também promoveu suprir a economia, ou seja, preços e valores não teriam reajuste diário baseado na inflação, uma vez que o reajuste contínuo era uma das causas da hiperinflação brasileira. A ideia era fazer com que não faltasse mercadoria no mercado com a estabilização da economia, evitando os preços subirem novamente. Por fim, a mudança mais importante foi a mudança da moeda proposta pela equipe econômica do governo Itamar Franco. Em março de 1994, foi criada a URV, Unidade Real de Valor, onde o valor era estipulado pelo próprio governo. O real foi efetivado em 1994, estipulado que R$1 equivalia a 1 URV, que equivalia a 2.750 cruzeiros. Como citado, a sustentação da nova moeda aconteceu ao dólar, onde geraria sua estabilidade e segurança. O real mostrou ser uma moeda estável, uma vez que sustentava a variação cambial do dólar. Consequências. Economicamente falando, entre pontos positivos e negativos do Plano Real, podemos destacar que ele estabilizou a economia brasileira e colocou a inflação sob controle, pareou a moeda nacional com o dólar, manteve o poder de compra do trabalhador baixo e aumentou o desemprego. Do ponto de vista político, o sucesso do Plano Real referendou Fernando Henrique Cardoso para a disputa presidencial de 1994. Enquanto ministro da Fazenda, FHC ficou marcado como o grande responsável pelo Plano Real. Por conta disso, FHC abandonou o Ministério da Fazenda em março de 1994 para poder concorrer à eleição presidencial. A popularidade de FHC foi tão grande que ele foi eleito presidente no primeiro turno, com cerca de 55% dos votos, totalizando assim mais de 34 milhões de votos. Na presidência, FHC implementou novas mudanças ao Plano Real.